E vamos falar mais uma vez sobre a disputa pela presidência do Senado Federal. Dessa vez eu estou com dos candidatos, o senador Eduardo Girão do Novo, do Ceará, que gentilmente atendeu a nossa reportagem. Senador, mais uma vez, obrigado pela sua atenção e pela sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. Eu que agradeço, Wilson, uma honra e uma alegria muito grande estar participando com vocês de mais esse programa que eu tenho certeza que será esclarecedor para todos os brasileiros. Senador, a pergunta que as pessoas fazem e que eu repasso ao senhor é a seguinte: por que manter uma candidatura sabendo que o Davi Alcolumbre é um amplo favorito, que é praticamente uma candidatura já certa, uma vitória que pelo menos no Senado, já se coloca como uma vitória arrebatadora? Vamos lá. Primeiro, porque eu acho que nós não podemos jamais abrir dos princípios e valores e da esperança de que a gente tem de reverter esse quadro. Por que que a coisa está definida? Que ele é favorito, a gente sabe, porque o jogo é bruto, né? Existe a operação de emendas que quem conduz dentro do Senado, todos nós sabemos que é o Davi Alcolumbre, não de hoje, de muito tempo. Sabemos que o PT e o governo Lula apoia o Davi Alcolumbre, que o Centrão apoia, e agora até o PL está apoiando, embora eu discorde, mas eu respeito a posição do PL. Agora o povo brasileiro precisa ter voz, né? E eu acredito de verdade que se as pessoas de bem desse país, deixando o partido de lado, o cidadão que está sedento de justiça, que quer anistia aos presos políticos, que quer um Senado que combata privilégios de toda ordem que existe naquela casa, que quer impeachment de ministros que estão fazendo aí pouco da nossa Constituição, que estão desrespeitando, abusando dos seus poderes e colocando a nossa Carta Magna no lixo, né? Se a gente fizer o voto aberto, se houver a mobilização da sociedade brasileira, junto com os parlamentares, eu quero lembrar uma coisa para você, Wilson, e para quem está nos assistindo: 2/3 dos senadores vão tentar a reeleição daqui a 2 anos, né? O que pode ser tarde demais para os ideais de liberdade, de justiça do Brasil, pois nós temos uma ditadura da toga muito avançada. Então, por que a gente vai deixar para depois o que a gente pode fazer agora? O Senado está agachado, precisa se levantar perante a nação, e é através da presidência do Senado que a gente pode conseguir isso se tivermos o voto aberto. Então, se a sociedade se mobilizar para que o voto seja aberto, você pode ter certeza que dá para derrotar o Golias da vez, porque o Golias da vez é o Davi. Ô, senador, vamos trabalhar com essa possibilidade. Caso o senhor venha a ser eleito presidente do Senado, o que o senhor faria? Qual seria a primeira medida e como é que o senhor conduziria o Senado nos próximos 2 anos? Quais seriam ali os principais pontos, as principais metas e os principais projetos que o senhor poderia adotar aí nesse período? Olha, eu até já coloquei nas minhas redes sociais os 10 pontos, está lá fixado para quem quiser acessar e ver de forma muito transparente. Vou, junto como um presidente do Congresso Nacional, vou diretamente conversar com o presidente da Câmara. Está faltando liderança, no meu modo de entender, para que a gente possa colocar o fim do foro privilegiado para votar na Câmara. Vou também trabalhar a volta da prisão em segunda instância, que está parado há anos também lá na casa. E acredito que nós precisamos, por exemplo, dar o exemplo. Eu, no meu mandato, cortei carro com motorista, apartamento funcional, plano de saúde vitalício, dos 170 mil reais que você tem para verbas de gabinete, para contratar, eu trabalho na metade disso, menos da metade disso, né? Venho fazendo essa economia que já gerou mais de 11 milhões de reais para o erário.
Então, por que que o Senado não pode também, no momento da irresponsabilidade fiscal que vive o país, né, do governo Lula jogando a nação no abismo, o Senado não possa dar o exemplo, mostrar que é possível também diminuir esse orçamento de quase 7 bilhões de reais para rodar a casa. Vou também trabalhar no aspecto, Wilson, de que a gente possa retomar a Lava Jato, né? A Lava Jato que foi enterrada, né? Que a gente possa ressuscitar essa operação para que a justiça seja para todos no país. Então, temos muitas medidas a fazer, como a CPI da Lava Toga, colocar um projeto de lei por cada parlamentar, independente se é do PT, do PL, do Novo, ele vai ter o direito de colocar projeto no plenário, né? Eu como presidente vou colocar democratizando o Senado para todos, né? Transparência total das contas da Casa Revisora da República. Você pode ter certeza que eu vou buscar o diálogo sobre todos os aspectos com os demais poderes, mas respeitando a separação entre os poderes, a independência entre eles e buscando de volta a nossa democracia. Porque se o Senado se levantar, e na minha gestão você pode ter certeza que vai se levantar, nós voltaremos a ser respeitados e traremos aí a nossa democracia de volta diante dessa ditadura da toga que está avançando por causa da fraqueza do Senado. O senhor falou de independência entre os poderes. Na sua gestão, o senhor já sinalizou que colocaria em votação impeachment de ministro do Supremo. Eu vou ser muito objetivo nesse questionamento. Qual seria o primeiro ministro a ser alvo de um pedido de impeachment, né, no Senado, caso o senhor venha a ser eleito presidente? E o senhor adotaria essa medida logo no início do mandato, ou aí ia esperar um segundo semestre, ou ia esperar sentir a casa primeiro antes de adotar uma providência como essa? Wilson, isso é um clamor que não é de hoje da população brasileira, um clamor legítimo, justo, né? E da robustez que a gente tem, 60 pedidos de impeachment que estão engavetados no Senado. O campeão deles é o Alexandre de Moraes, o que tem mais pedidos de impeachment, né? Então, assim, você pode ter convicção que logo no início de uma gestão eventual minha, eu colocarei um pedido de impeachment o mais robusto que eu considero, pelo que eu pude analisar, que são aí assinados por 150 deputados federais, foi assinado esse pedido de impeachment, quase 2 milhões de brasileiros também apoiaram na internet aí, em apoiamentos, e 2 juristas, como o desembargador Sebastião Coelho e também o advogado que é constitucionalista Rodrigo Saraiva Marinho. Eu colocaria esse pedido de impeachment e trabalharia para que tivesse todas as etapas respeitadas, de defesa, do contraditório, né, para que o processo não pudesse ser contaminado com caça às bruxas. Absolutamente eu permitiria isso. Né? Eu sou uma pessoa que gosto de respeitar a Constituição, sempre tenho ela como meu... como algo que é o ideal dentro de uma democracia, de uma república, e você pode ter certeza que esse pedido de impeachment seria analisado. Aí, obviamente, o Senado vai cumprir o seu papel. Se os senadores, porventura, não iniciarem o processo de impeachment no aspecto de afastar, de votar para que o ministro sofresse as consequências já de um afastamento, aí não vai ser comigo, vai ser com o colegiado. Agora, o Senado vai cumprir o seu papel de colocar uma análise de pedido de impeachment para todos os senadores colocarem suas digitais nesse caos institucional que a gente está vivendo e que precisa ser corrigido. Só o Senado, Wilson, pode fazer isso no momento de hoje. Ele é que tem as prerrogativas para que a Constituição seja respeitada. E como é que seria a relação do Senado com o Poder Executivo em uma eventual gestão Eduardo Girão? Seria uma relação harmônica? Seria uma relação de oposição pura e simples? Como que seria essa relação com o governo Lula, por exemplo? Seria uma relação de respeito, né? Um poder constituído
que nós teríamos um diálogo republicano. E, por exemplo, eu como parlamentar, se você pegar os 6 anos de mandato praticamente que eu estou concluindo agora em fevereiro, dos quais 4 no governo Bolsonaro, 2 com Lula, eu sempre tive uma postura muito independente, né? Inclusive, votei projetos, tanto no governo Bolsonaro como no governo Lula, a favor do governo, né? E votei contra nos dois também, em alguns aspectos. Ou seja, eu sei separar aquilo que é realmente importante para a nação, de que transcende a questão de direita, de esquerda, de centro, que são convicções dos parlamentares. O Mais Médicos, mais recentemente, no governo Lula, eu votei a favor, com as modificações que foram feitas pelos parlamentares nas comissões. Eu vi que o projeto era importante para o brasileiro e votei a favor, como outras medidas também do governo. Agora, vou, ao mesmo tempo, esperar o respeito de outro lado, né? A gente não pode acontecer o que a gente está vendo aí, esse alinhamento político-ideológico entre Supremo e o governo Lula, né, trabalhando como aliados. E eu digo até, estranhamente aí, me parece até o Flávio Dino como líder do governo Lula dentro do Supremo, né? Isso não é saudável, no meu modo de entender, para uma democracia de verdade. Ô, senador, só para fechar, o senhor falou da questão do voto secreto. Na primeira eleição do Davi Alcolumbre, teve esse movimento contra o voto secreto, e aí, por idas e vindas, em outras eleições, esse movimento acabou não se perpetuando. Como é que o senhor vai tentar convencer o colega parlamentar a abrir o voto, para que tanto o senhor quanto outros candidatos tenham algum tipo de... tenham alguma chance? Vão apresentar algum requerimento junto à mesa diretora? Como é que vai ser isso, só para a gente fechar? Olha, na verdade, é um movimento que vem de fora para dentro, Wilson. Eu acredito que é uma mobilização da sociedade. Na época, nós entramos com requerimento, nós estávamos chegando ali, e o Golias a ser batido era o Renan Calheiros, naquele momento. Ninguém conhecia bem o Davi Alcolumbre. Esse talvez foi o grande erro nosso, e nós temos que reparar agora, porque Davi Alcolumbre foi uma tragédia para o Senado, foi subserviente ao STF, e não mostrou o Senado altivo como deveria ser. Já tem colegas falando nos bastidores que, se Davi Alcolumbre ganhar, nós vamos sentir saudade do Rodrigo Pacheco, né? Com toda a inércia que o Rodrigo teve em relação a abusos do Supremo, pelo menos ele cumpre regimento. Eu quero cumprimentar aqui, diante de toda a sua audiência, o senador astronauta Marcos Pontes, o senador Marcos Duval, que colocaram legitimamente as suas candidaturas à presidência do Senado. Não pudemos participar de acordão, o Brasil não merece acordão. Argumentos que estão sendo utilizados aí por lideranças de que precisa de espaço na mesa, que precisa de presidência de comissão para conseguir chamar ministro, não é verdade, porque eu estou na oposição durante esse tempo todo, depois que o Pacheco, por exemplo, assumiu o Senado, o governo Lula, posição mais crítica ao governo, e nós conseguimos fazer várias audiências sobre preso político no Brasil, audiência sobre vacinas, audiência sobre o português jornalista que foi detido no aeroporto, audiência sobre a questão do diretor da Polícia Federal que disse que mais de 100 mil pessoas são monitoradas por suas opiniões no Brasil, né? E nós trouxemos a Maria Corina Machado, né, a grande líder da oposição da Venezuela, para participar de uma audiência contra os interesses do governo Lula, que não queria, fez 80 páginas para acabar ali com a audiência, para que ela não acontecesse. Nós realizamos, mesmo que de forma virtual, porque o Maduro não deixou ela vir para o Brasil, mas nós conseguimos conquistar espaço. O que é que um vice-presidente faz no Senado? Nada, zero. Então, eu acho que esse tipo de argumento não convence. É muito importante que a gente seja a voz da sociedade, que não aguenta mais acordo com o PT, com o governo Lula, com o STF, para fazer presidente do Senado. Senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Fique com Deus e te aguardo aqui em outras
participações do Meio Dia em Brasília. Grande abraço. Amém, Wilson. Um grande abraço para você. Parabéns pelo contraponto de sempre. Boa semana a todos.